brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes que nos ouvem todos os domingos pela Rádio Campo Aberto. Temos hoje como convidadas duas historiadoras que são professoras da rede pública estadual. É a professora Selma Pizidmirski Wieczniewski, acho que falei certo, é de Virmonde para explicar. E a professora Daiane Brecailo Amulak, que também é historiadora, né, que hoje trabalha como bibliotecária no Colégio Laranjeiras, e que vão falar um pouco para a gente sobre esse exercício de trabalhar com história aliado ao trabalho de educação, né, ao trabalho de sala de aula. Vou começar com a professora Selma. Professora Selma, você, além do trabalho na escola, né, de sala de aula, você faz pesquisa, é uma pesquisadora também. Boa tarde, Serli. É um prazer estar aqui contribuindo com este momento. Realmente, eu trabalho como professora, já fazem 24 anos na rede pública de educação e aliado a esse trabalho, eu acabo fazendo pesquisas, né? Digamos que sou uma pesquisadora especialmente da história de Virmonde, da história da imigração polonesa e também da identidade polonesa. Que é a sua origem. Que é a minha origem. Tá certo. A gente vai falar um pouco mais do trabalho da professora aliado ao trabalho de pesquisador, né? Como que funciona isso, né? Vocês têm que arrumar tempo, fazer uma mágica aí para poder fazer isso, né? Exatamente. O trabalho de professor não necessariamente é um trabalho de pesquisador, né? Pesquisar está mais no sangue, é mais porque a gente gosta mesmo, não porque há um incentivo. O trabalho em sala de aula, ele exige muito, exige preparação, exige formação, mas ele não disponibiliza um tempo para que você faça um trabalho de pesquisa extra. Claro, toda aula que você vai preparar, você acaba pesquisando. Toda pesquisa exige reflexão e essa reflexão é levada para a sala de aula. Todo o trabalho que fazemos como pesquisadores, ele enriquece o nosso trabalho de sala de aula, sem dúvida. Mas esse trabalho que a gente exerce, esse trabalho que digamos que é extra, né, que está fora do nosso horário de trabalho. Não é considerado um trabalho? Nem é considerado um trabalho, não é valorizado, muitas vezes não é valorizado não somente financeiramente, mas não é valorizado pela sociedade em si. As pessoas, os municípios, a parte política, a sociedade em si, não tem uma valorização nesse sentido. Até pela associação que se faz, erroneamente, eu tenho certeza disso, de que tudo que é bom tem preço, um preço em dinheiro, né? A gente que é da área da cultura sabe muito bem o que é isso. Exatamente. Hoje as pessoas, assim, e até por força da sociedade em si, das necessidades, acabam fazendo tudo aquilo para garantir a sua sobrevivência, né? E naturalmente para lucrar. Nós estamos num sistema capitalista e somos acostumados a isso, né? Então, quando você vai fazer um outro trabalho que exige muito de você, exige tempo, exige vontade, exige dedicação, mas exige também dos outros, porque você está o tempo todo incomodando alguém, né? Você vai na casa de alguém, você vai pesquisar, queira ou não, você atrapalha a rotina dos outros. E é muito difícil, né, você imaginar que a pessoa vai dedicar um tempo, né, vai dedicar o tempo dos filhos e de ser compreendido pela família também, que você está fazendo às vezes um grande trabalho, mas e quanto que você está ganhando para fazer isso, né? Se não está ganhando nada, já passa a ser visto como algo apenas incômodo. Exatamente, e eu digo assim que pesquisar, a gente faz isso mais porque a gente gosta do que por uma valorização,
né? É mais pela formação pessoal da gente do que esperando alguma coisa, algum retorno. Todo o trabalho de pesquisa, ele exige muito do pesquisador, né? Já começando por essa parte que não é remunerado, mas muito além disso, são sacrifícios maiores. Muitas vezes nós temos que abdicar de tempo que era o tempo destinado para nossa família, que era o tempo de lazer, que era o tempo de cuidar dos filhos, de estar ali juntinho para a gente estar lendo, para a gente estar pesquisando. A gente já vai incluir a Daiane na conversa, mas só para aproveitar essa deixa que você deu, para a gente falar um pouquinho a gente falava do capital, né, que a gente vive num sistema capitalista, mas o que é considerado capital, né? Capital é só dinheiro, né? Porque quando a gente fala que doa o tempo de estar com o filho para estar realizando um trabalho, isso é um capital, né? É um capital que é o lazer. Então, que olhar que a gente tem para o capital, né? Conhecimento é um capital? Eu acho que sim. Exatamente, e nós estamos falando de um capital de patrimônio cultural, né? Hoje, quando você me convidou para vir aqui, eu pensava, mas por que será? E aí eu pensava, qual o sentido dessa pesquisa? Alguns valorizam, alguns não, mas é um patrimônio cultural, uma pesquisa que está sendo realizada e que vai ficar para a posteridade. A maioria dos nossos municípios, especialmente os municípios pequenos, eles não têm a sua história registrada, né? Ou se tem alguma coisa feita às vezes meio por cima, sem análise, sem reflexão, às vezes por uma necessidade política, mas não necessariamente uma história reflexiva. E o trabalho que a gente faz, que eu faço lá em Virmonde, que o professor Arno faz aqui em Laranjeiras e que acontece em alguns outros municípios, é justamente buscar uma reflexão sobre a história, né? Para você se sentir parte dessa história como sujeito histórico. Isso é importante para nós levarmos para as nossas salas de aula. É importante você conhecer a sua história, você se sentir parte dela, você ter esse sentimento de pertença, você ter uma identidade dentro da própria história, e você vai ter essa possibilidade muito ampliada quando você perceber que as pessoas que fizeram a história do lugar que você vive são pessoas como você, são sujeitos comuns, são homens, mulheres, crianças que estavam ali e que ajudaram, contribuíram, construíram essa história. E que essa história tem valor, né? Porque ainda hoje eu conversava com um professor da rede estadual também, como vocês, e numa conversa falando do quanto que ainda temos alunos do ensino superior que buscam formação fora de Laranjeiras. E aí a gente argumentava assim, porque temos a UFES, que é uma grande universidade, tão importante, mas às vezes não tem os cursos que querem. E aí esse professor me disse, olha, não é só isso. E eu ouvi já dos meus alunos que eles querem fazer faculdade, mas querem fazer fora de Laranjeiras. Às vezes só por conta da referência de Cascavel ou de outra cidade ser considerado um lugar maior, né? Então, o valor das coisas no sentido de valorizar o que é nosso, né? Então, eu quero passar um pouquinho para a Daiane, para a gente falar de hábitos, né? De cultura que não são muito comuns no nosso meio. Por exemplo, a Daiane, além de trabalhar na rede pública de ensino, ela também como que a gente chama? Você tem uma loja de antiguidades, né? Que até patrocina o nosso programa, que é a Iguaçu Antiguidades, e que já é uma coisa diferente, né? Porque antes da gente começar, você mesmo que nos procurou, disse que gostaria de contribuir com esse tipo de programa, né? Então, por quê? O que te move a fazer isso? Então, boa tarde, Serli, boa tarde a todos que nos ouvem. E, na verdade, como a professora Selma falando, é uma coisa que está no sangue, né? Eu sempre gostei disso, sempre fui atrás. Entrei trabalhar no estado muito cedo e acabei que fazendo um segundo turno, né? Contagiei meu marido com a parte histórica, em gostar de objetos antigos, e a gente resolveu montar uma loja. Hoje a gente trabalha bastante fora, em todo o Brasil a gente vende antiguidades, trabalha com exposições. Participo de feiras e eventos, a gente vende na internet, tem grupos separados que a gente trabalha com isso.
Mas, acima de tudo, é mostrar esses objetos para as pessoas que não conhecem, ou para quem teve que se desfazer e voltar a ter esse objeto, é muito legal. E assim, você trabalhando hoje com a biblioteca do Colégio Laranjeiras, você procura resgatar também a história ali para os alunos, né? Nessa vivência que você tem com eles, promovendo exposições, por exemplo. Você acabou de me contar que tem uma exposição agora que, né, é uma exposição temática na escola. Então, Cirli, dentro desse espaço, eu acredito que a biblioteca, e como eu trabalho com biblioteca há mais de 10 anos, eu sempre acreditei que a biblioteca não é um lugar só de livro empoeirado. A biblioteca tem que ser algo vivo, né? É o coração ali da escola. Então, eu tenho que chamar os alunos de alguma forma. E a partir do momento que eu consigo trabalhar isso e consigo chamar eles para ver algumas coisas diferentes, eles se habituam a vir ali para saber o que tem e vão lendo, vão descobrindo, vão pesquisando sobre aquilo nos livros. Isso. Então, e a biblioteca do Laranjeiras foi um espaço bem legal que a gente pôde montar e dispor de alguns objetos fixos, né? E eu trabalho com exposições itinerantes. Já fiz exposições da 20 de novembro, que é a Consciência Negra, aniversário de Laranjeiras, agora nós estamos com uma exposição sobre a tecnologia, que esse mês de maio é o mês dedicado às tecnologias, né, no Brasil, e a gente trouxe objetos que hoje, separados, eles fazem parte do smartphone, de um celular, e são objetos que enchem uma mesa, são mais de 20 objetos, que hoje estão compactados dentro de um aparelho. Nossos alunos, a maioria nasceu na era tecnológica. Eles não conhecem aqueles objetos separados, eles só conhecem um aplicativo no celular. Então, é muito interessante ver a carinha deles quando eles pegam uma máquina de escrever, eles querem saber onde liga. E até porque a importância de se isto é uma novidade, se isto tem todo um potencial, ela acontece pela referência que você tem do que já foi no passado, né? Se esse aparelho, o que fazia antes e hoje chegou um smartphone que faz simplesmente tudo, né? Então, é bem isso. E da forma, como eu sou sozinha na biblioteca, da forma que é possível, eu vou explicando para eles todas essas partes e deixo também tem um lembretinho, uma etiquetinha, contando um pouquinho da história do objeto, como que surgiu, de que ano que é a fabricação, onde que foi, e eles ficam... e é aberto para a comunidade também essa exposição. Então, quem quiser conhecer, quiser levar os filhos, tá aberto. Eu reforço que a Biblioteca do Colégio Laranjeiras, embora seja um espaço pequeno, eu já fiz reportagens sobre isso, né? É uma biblioteca interessante, diferente, porque os alunos gostam de estar lá. E não tenho dúvida que tem muito dessa pegada da Daiane, porque ela trata eles como tem que tratar o adolescente, né? Com a linguagem deles, chama de um jeito que eles se sentem acolhidos, né? Então, isso também é muito interessante, né, Daiane? Porque você também fez uma formação como atendente em biblioteca, que até nós puxamos pelo Conselho de Cultura no início de 2016 aqui para Laranjeiras. E teve muito isso, né, do como tratar com as crianças para atraí-los para a biblioteca. Mas assim, saindo um pouquinho desse assunto, queria que você falasse um pouco também da pesquisa histórica que você faz, você ainda trabalha nisso, do resgate da história do próprio Colégio Laranjeiras, que tem muito a ver com a história de Laranjeiras do Sul. Então, Cirli, eu fui desafiada a fazer essa retomada histórica e a gente começou pequenininho e tal, e foi. Quando vimos, a gente chegou à conclusão, através de documentos, depoimentos, como diz, provar por A mais B que o colégio, no ano de 2016, completou 100 anos. A educação de Laranjeiras do Sul completou seu centenário. Né? Começou por ali. O primeiro colégio. Isso, o início de tudo começou através do professor Aloísio, né? A gente descobriu que o nome não era bem esse, né? E que foi escrito de forma errada.
sobrenome dele, e toda uma história, e é muito interessante. E esse ano a gente pretende fazer um documento escrito, deixar registrado, né? Porque é uma pesquisa que foi bem profunda, e esse ano a gente vai colocar à disposição do público. Eu quero aproveitar que nós temos aqui no estúdio 2 pesquisadoras, né, além de professoras, atuantes no ensino da escola pública, escola estadual, pesquisadoras também, que como a gente já falava antes, é um trabalho voluntário praticamente, né, que vocês contribuem com a sociedade se doando, né, doando o tempo de vocês, o tempo da família de vocês para fazer esse resgate histórico. Né, eu sei do teu trabalho no Laranjeiras, que é grande, que não está concluído ainda, né? Mas assim, queria passar um pouquinho para a professora Selma, e vocês podem responder juntas. Como que a gente fica quando faz pesquisa em relação às fontes, né? Porque tem muitas fontes, muitas vezes com versões diferenciadas, né? Com versões diferentes. Que filtro que o pesquisador utiliza para chegar ao mais próximo possível dessa realidade, para ser crível? Na verdade, o trabalho do historiador é um trabalho um pouco complicado nesse sentido. Você não pode dizer que existe uma verdade, né? Não existe uma verdade histórica, existe uma verdade histórica de acordo com determinado ponto de vista, de acordo com determinado momento histórico, determinados registros que também tinham suas influências. Exatamente. Então, muito que nós temos hoje da nossa história oficial é uma história encomendada, né? É uma história feita para contribuir com algum pensamento, com uma determinada influência ou determinada por alguém. Até isso, quando eu falava da importância dos alunos se perceberem enquanto sujeitos históricos, muitas das fontes, apesar de que esse já é um pensamento mais ultrapassado, a gente já não tem mais tanta essa preocupação, mas ainda muito da história oficial está lá só a história de alguns. Né? Onde está a história das mulheres? Onde estão as crianças nessas histórias? Onde estão todas as classes sociais? Onde estão os interesses políticos da época predominantes, né? Que contavam a versão de acordo com a sua força política. Exatamente. Então, muito da história é feita dessa forma. E até por isso ela deixa de ser interessante, né? As pessoas param de se interessar pela história, os alunos mesmo não se interessam pela escola quando eles verem só essa visão. Mas em sala de aula hoje, a gente já busca um trabalho diferente, a gente já busca refletir. Existe muito material hoje em todos os assuntos de história, com depoimentos, com visões de diferentes classes sociais, de diferentes personagens históricos que a gente pode levar para a sala e enriquecer, e não ficar só nessa história oficial. Mas esses confrontos dos relatos históricos também instigam o aluno a querer saber e se aproximar o mais perto possível, né? Chegar o mais próximo possível dessa realidade, que é dele, né? É o olhar dele, a interpretação dele. Exatamente. É natureza da criança, desde pequena, ser crítica, ser pesquisadora, ser instigadora, querer saber mais. Mas a escola, quando ela deixa de fazer esse trabalho, deixa de contribuir com essa reflexão, de questionar, de fazer o aluno também a pensar e perceber as lacunas que existem na própria história, ela acaba matando essa vontade de aprender, essa vontade de pesquisar, essa vontade de ver além, né? Então, esse também é um dos papéis da educação, dos papéis da escola. Então, professora Selma, quando você falava, né, da dificuldade que é ser pesquisadora, ao passo que se é professor em sala de aula, e a gente dizia que não há incentivo para pesquisa, a gente sabe que realmente no ensino médio, né, claro que em nível de mestrado, doutorado, quando você lança uma pesquisa, né, agrega isso a um curso de mestrado, doutorado, você consegue uma bolsa, consegue se afastar um pouco para fazer isso. Mas quando você está em sala de aula, isso é como a gente falava, é como um trabalho voluntário, né? Só que o quanto que isso enriquece o aluno desse professor, né? Eu comentava aí com os professores que, por exemplo, o professor Arno, né, que é um professor pesquisador, não tem um aluno que a gente fale do professor Arno que esse aluno não fique maravilhado. Nossa, o professor Arno é um grande cara que me ensinou tanto, né? Como deve falar também de você, que traz esse conhecimento
digamos que mais elaborado, já com um olhar que eles acreditam, né? Porque sabem que você é uma pesquisadora, você passa isso para eles, né? O que a gente precisa movimentar? É uma questão de política pública mesmo, né? Que olhe essa fase do conhecimento, do ensino médio, por exemplo, como um grande laboratório de aprendizado. O próprio formato do nosso currículo, ele não possibilita você ir muito além. Você tem uma série de conteúdos, você tem que dar conta. Disciplinas programadas. Exatamente. Então, ele já é formatado dessa forma, né? Mas eu quero voltar ainda, antes da gente continuar, num outro ponto que você falou que é interessante, sobre mestrado, sobre licença, sobre incentivo. Então, a gente realmente acredita que o professor e tem direito, né, que vai se afastar para o mestrado, ele tem uma certa licença. Isso acontece também na rede estadual. Acontece teoricamente, né? Porque eu e vários outros professores, eu falo vários outros porque foi o processo junto, quando nós buscamos nos afastar, pegar uma licença mesmo que nós tínhamos direito para fazer o mestrado, isso não aconteceu, né? Foi negado esse direito. Que ano que a professora fez o mestrado? Eu terminei, eu concluí, eu defendi a minha dissertação agora em fevereiro, né? Mas eu já tinha terminado o curso no ano passado. Eu tentei fazer... Mas houve uma fase da política do estado do Paraná que os professores se afastavam para fazer mestrado e doutorado e que era reconhecida essa licença. Exatamente. Existe essa licença. Não está sendo aplicada. Mas qual foi o problema? Alguns professores conseguiram, outros não. No meu caso e no caso de mais alguns colegas, o recurso, não seria o recurso, mas a normativa utilizada para negar essa licença é de que eu estava quase me aposentando, né? Que eu já teria tempo de retribuir para o Estado. Exatamente. Agora, observa, eu tinha na época 41 anos, né? Ninguém se aposenta com 41. Por mais que eu já tivesse na época... E agora muito menos, né, professora? E agora muito menos. E agora muito menos. Por mais que na época eu tivesse 23 anos de trabalho. Bom, o trabalhador, ele começa a trabalhar aos 18, mais ou menos, porque ele precisa trabalhar, né? E aí eu simplesmente não podia tirar a licença, porque eu estava quase me aposentando. Eu fiz todas as justificativas, os recursos necessários, mostrando que faltava tempo. Naquela época ainda era com 50 anos, né? Que eu ainda tinha um longo tempo para contribuir. Mesmo assim, isso não foi possível. Então, por isso que eu falo, é muito na teoria, né? Nem aí eu tive o incentivo para poder fazer o mestrado. Um grande trabalho eu fiz o mestrado trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu acabei utilizando as noites, os finais de semana, os feriados, ou seja, trabalhando muito mais para conseguir dar conta, né? Mas por que eu fiz? A gente faz porque a gente gosta, porque está na gente, né? Que nem a gente já falou, está no sangue. Não ia ser a mesma se não fizesse. Exatamente. Tá certo. Daiane, falando um pouquinho, né, de uma área que você atua bastante, que é a questão das bibliotecas, né? E também da antiguidade, mas a biblioteca, para a gente continuar na escola pública, né? Como que é o acervo da biblioteca, né? Voltado para a história, que é a área de vocês, né? Para que lado que a gente instiga mais esse aluno? A gente tem onde buscar essas fontes? É suprido de material gráfico, de livros? Olha, eu tenho em torno de 10 anos de bibliotecária não, de atendente de biblioteca, né? Não sou formada em biblioteca, né? Mas assim, as escolas com que eu trabalhei, nós não temos acervo para pesquisa, né? O que a gente tem é acervo de literatura e ainda é muito escasso, muito fraco, né? Hoje eu faço um trabalho na biblioteca de compra de livros com recursos próprios da escola, mas são livros também de leitura e não de pesquisa. Ainda tem aquela política de que os professores ajudam a escolher os livros que são
comprados pelo Estado? Os livros didáticos. Isso funciona. Os livros de leitura ou de pesquisa da biblioteca, não tem. O que a gente hoje Qual faz... que é o critério para aquisição, você sabe? Então, hoje cada escola se vira da maneira que pode, porque o governo... Através da PMF. É isso, porque o governo, ele manda algumas vezes, assim, alguns livros, mas é muito pouca coisa, que entra na Lei Rouanet, que quem usa da lei para se beneficia da lei, acaba tendo que doar para as instituições públicas alguns números de livro e tal, e a gente acaba recebendo alguns livros dessa forma. Mas a maioria a gente compra com recursos próprios, e esse ano, e alguns anos já que eu venho trabalhando ali em conjunto com os professores de português, a gente foca muito no que está sendo cobrado nas universidades, para vestibular, Enem, e testes seletivos para as faculdades, e a gente compra os livros nesse sentido, com esse foco, né? Tanto que a gente tem um acervo separado já disso para esses alunos. Mas a gente eu acho que nenhuma escola aqui de Laranjeiras ou da região a gente foca na pesquisa. Não é as bibliotecas das escolas não têm essa intenção, ou eu não sei te explicar, mas não é uma coisa que aprendemos. Não há condição de acervo, enfim, né? Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que esse programa fica disponível para as escolas que queiram, os professores de história, geografia, artes, que queiram ouvir o programa, que fica disponível na página do Facebook, Campo Aberto para a Cultura, para trabalhos, né? Porque tem relatos muito recentes de historiadores, de pessoas ligadas à cultura, e que pode ser utilizado, né? Acessando ali, os professores podem orientar. Fica disponível, é só acessar na página do Facebook. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo Aberto para Cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Boa tarde. O rock brasileiro da década de 80 é também considerado por muitos como o pop rock nacional dos anos 80. Foi um movimento musical que surgiu já no início daquela década. Ganhou o apelido de Brazilian Rock do jornalista Nelson Motta. Esse movimento se caracterizou por influências variadas, indo desde a chamada New Wave, passando pelo punk, pela música pop emergente do final da década de 70. Em alguns casos, tomou por referência ritmos como o reggae e a soul music. Suas letras falam, na maioria das vezes, sobre amores perdidos ou bem-sucedidos, não deixando de abordar, é claro, algumas temáticas sociais. O grande diferencial das bandas deste período era a capacidade de falar sobre esses assuntos sem deixar a música tomar um peso emocional ou político exagerados. Fora a capacidade que seus integrantes tinham de falar a respeito de quase tudo com um tom de ironia, outra característica marcante do movimento, uma particularidade típica foi o visual próprio da época. Os cabelos armados ou bastante curtos para as meninas, gel, roupas coloridas e extravagantes para os meninos. E a unissexualidade de tudo isso. Herança direta do glam rock, de Mark Bolan, David Bowie e seus discípulos como Kiss e The Cure. É necessário colocarmos o rock nacional dos anos 80, que não foi a única possibilidade de música no período, pois paralelo a esse movimento de características urbanas, resistiam formas de expressões musicais diversas, que mais ficavam reconhecidos apenas de caráter regional. O chamado povão, oriundo de uma migração recente do campo para a cidade, consumia o primeiro gênero de massa a se estabelecer no Brasil, a música sertaneja. Ao lado da urbanização, acrescente-se fatores que são em parte decorrentes deste novo cenário das cidades. Maior exposição aos meios de comunicação de massa, de novos padrões de sociabilidade e em partes decorrentes de estratégias de ampliação do mercado. Ou seja, preço decrescente de aparelhos de som, gravadores e televisores e mecanismos de facilitação de crédito. É graças a esse movimento regional que nós temos hoje uma É graças a esse movimento regional que aconteceu em meados de 80 que nós temos essa pluralidade musical que acontece nos dias de hoje. Fiquem agora com um grande clássico sertanejo dos anos 80, Vida Dividida, de Christian e Ralph.
me faça vibrar de emoção, emoção da vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você, pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você. De que forma vai sobreviver esta flor que meu Deus fez nascer, se os olhos... Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto e Iguaçu Antiguidades. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.